Dificuldades de aprendizagens. Você já ouviu falar sobre isso? Para iniciar nossa conversa, vamos entender que dificuldades de aprendizagens são diferentes de transtornos e de deficiência. Vamos ver melhor a definição de cada um desses termos. Deficiência. Pessoas com deficiências são aquelas que têm um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Transtorno. Pessoas com transtorno são as que apresentam um quadro de alterações nas relações sociais, no desenvolvimento psicomotor e nas comunicações. As causas dos transtornos são de ordem biológica. E dificuldades. Vamos, enfim, entender o que são dificuldades de aprendizagem. Bom, pessoas com dificuldades de aprendizagem são aquelas que apresentam maneiras diferentes de aprender, seja por questões de ordem cognitiva, de ordem social, cultural ou emocional. Essas questões podem estar relacionadas a conflitos familiares, a mudança na rotina, problemas socioeconômicos, entre outros. Diante disso, podemos compreender que as causas das dificuldades de aprendizagens são fatores externos. E diante desse entendimento, podemos compreender que é possível trabalhar e amenizar essas dificuldades através de intervenção psicopedagógica e também com intervenção de outros profissionais, de equipe multidisciplinar. Uma criança com dificuldades de aprendizagem, ela pode apresentar vários sintomas como dificuldade na coordenação motora, dificuldade de atenção, de percepção, de concentração, dificuldades na fala e também dificuldades em assimilar conceitos como números, cores, formas e entre outros. Algumas dificuldades de aprendizagem: dislexia, descalculia, desortografia, dispraxia, disfasia, disgrafia. Agora que já vimos alguns tipos de dificuldades de aprendizagem, vamos detalhar melhor esses tipos de dificuldades, a começar pela dislexia. Bom, a dislexia ela é mais identificada na infância, quando a criança começa a apresentar as dificuldades na fala, por exemplo, quando tem um desenvolvimento tardio da fala. Também quando ela apresenta dificuldades cognitivas, como, por exemplo, dificuldade de memorização, dificuldade em compreender as regras ortográficas, atraso na leitura. Outro sintoma bem frequente é a dificuldade de manter a concentração e a atenção. Outra dificuldade de aprendizagem bem comum é a descalculia. A descalculia a gente entende como uma desordem que afeta a capacidade que a pessoa tem de compreender e organizar números. Ela pode se apresentar, por exemplo, como uma dificuldade em ler, compreender símbolos e expressões da matemática. Pode também se apresentar como uma dificuldade em traduzir, enumerar e manipular e comparar um conceito matemático. Pode ser uma dificuldade para compreender e nomear um símbolo ou um conceito da matemática. Pode ser uma dificuldade de realizar operações mentalmente que envolvam conceitos da matemática. Pode ser dificuldade em escrever símbolos da matemática. Agora a gente vai ver outra dificuldade de aprendizagem, que é a dislalia.
ela se apresenta como uma dificuldade que a criança, a pessoa tem de articular palavras corretamente. É bem comum em casos de dislalia a troca de letras parecidas, de palavras parecidas durante a fala, a omissão de letras, de sílabas. Outro tipo de dificuldade de aprendizagem muito comum é a desortografia. É um tipo de dificuldade de aprendizagem que se relaciona à linguagem escrita. Ela se caracteriza por dificuldades na ordenação e no sequenciamento de elementos gráficos. Algumas características muito comuns que a gente percebe em crianças com desortografia são a omissão ou acréscimo de letras, a troca de letras parecidas, a confusão em sílabas que são parecidas, isso depois que a criança já aprendeu a ler. Também a dificuldade de perceber parágrafos, acentuação gráficas, enfim, pontuação. Outra dificuldade de aprendizagem bem comum é a dispraxia. A dispraxia ela está relacionada às dificuldades da coordenação dos movimentos, sejam de movimentos da coordenação motora fina ou de movimentos na coordenação motora ampla, coordenação motora grossa. Outra dificuldade de aprendizagem é a disfasia. A disfasia ela é uma dificuldade em produzir e compreender e organizar a linguagem falada. Então, ela diz respeito à compreensão de palavra, a capacidade, por exemplo, de recontar e contar uma história. Temos também outra dificuldade de aprendizagem, que é a disgrafia. Ela está relacionada às dificuldades motoras no ato de escrever. Então, ela afeta muito a qualidade da escrita. Outra dificuldade de aprendizagem muito comum, que a gente escuta muito falar, é o TDAH. Ele é traduzido como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A criança que tem TDAH geralmente apresenta um quadro de inquietação, falta de atenção, agressividade. Uma coisa importante aqui é a diferença entre TDAH e TDA. TDAH quer dizer transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bom, visto todas essas dificuldades de aprendizagens até aqui, então a gente compreende que a ação pedagógica, se for diferenciada para essas crianças, vai refletir de maneira significativamente na aprendizagem delas. O acompanhamento com outros profissionais, como por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo e o psicopedagogo também é essencial para ajudar a criança nesse processo. João, preste atenção. Ilustrado por Edu A. Angel e narração de Thaís Cavalcante. Olá, o meu nome é João e eu já completei 9 anos. Sabe, eu tô tão contente hoje, mas tão contente que eu vou dar até um grito. Oba, passei de ano! E o melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente as pessoas começaram a me compreender. E eu estou super, hiper, triper feliz. Tão feliz que eu vou até contar a minha história pra você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir pra escola. Era um sem fim de lição pra fazer, frases a ser completadas, caligrafia, palavras cruzadas. E eu era o único da minha classe que não conseguia fazer nada disso direito. Eu não sei o porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar pra elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando pra mim, achando que eu era burro. Sabe, uma vez, minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças
Eu tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas coloridas não faziam nenhum sentido pra mim. Mas, como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou só até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas. E que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial, como outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. Você sabe o quê? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu. Ela estudava dislexia. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser disléxico. Quer dizer, que talvez, eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar da maneira certa. Eles têm lido muito pra mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, eu até me tornei o assistente do 3º ano, o que fez um super bem pra mim. Afinal, eu pude mostrar aos meus amigos que eu também sou capaz. Assim como João, inúmeras outras crianças com bom nível intelectual são incapazes de utilizar adequadamente alguns instrumentos básicos de comunicação, como a leitura, a escrita, a interpretação de textos ou o aprendizado de uma segunda língua, sendo muitas vezes totalmente desmotivado pelo baixo desempenho na vida escolar. Essas crianças merecem ser encorajadas a sentir que são capazes e, para isso, nada melhor do que o apoio, amizade, carinho e amor, que precisa vir de todos que as cercam, de seus amigos, de seus colegas, de seus professores e principalmente de seus pais. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurológica e tem sido estudado por diversos profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, com o intuito de proporcionar tratamentos cada vez mais adequados, não só a crianças, mas também a adultos. Todas essas pessoas devem ser orientadas pelo profissional que acompanha o disléxico.